Deus abençoe cada um. Estamos alegres de podermos estar na casa do Senhor. O salmista diz, para contemplar a beleza do Senhor. A beleza do Senhor não são as paredes que nós viemos aqui. Não. A beleza do Senhor é a sua palavra revelada para nós nesse dia, né? Deus abençoe todos vocês que estão aqui presentes. Deus abençoe o irmão Lindomar, que está se recuperando muito bem, está aqui conosco, né? Que Deus abençoe o irmão Lindomar ali. A gente fica muito feliz de ver o irmão Lindomar recuperado, né? Graças a Deus. Nós vamos, aproveitando, Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 19. Eu creio que vocês gostam de ler a Bíblia. Então, nós vamos ler um pouquinho a Bíblia e depois vamos ler um pouquinho a mensagem, porque a Bíblia sem a mensagem ela é muda, né? A Bíblia sem profeta é muda, né? Nós somente ouvimos Deus através de profetas. Então, nós não podemos só ter só a Bíblia sem profeta. Aí fica mudo, né? Fica mudo. Como as eras da igreja depois de Paulo, ficou mudo. Quando veio Brana, Deus começou a falar. Atos 25, versículo 19. E também para anunciar que nesse sábado nós teremos culto lá no Tabernáculo Brana de Viamão, lá no lado do irmão Johnson. Nós vamos ter Santa Ceia, né? Já avisando para a irmã Elodie, a irmã Juliana, os irmãos que não tomaram a ceia, a gente passa por aí para pegar vocês também, avisando a família acima, né? A gente manda o endereço para vocês, para estar conosco no culto de Santa Ceia, lá na Florescente, no Tabernáculo Brana de Viamão. Eu até vi umas fotos, né, que a irmã Marta mandou, o irmão João fazendo umas reformas ali, o Eliese e o seu neto ajudando, que Deus abençoa. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição e de um tal Jesus morto que Paulo afirmava viver. Querido e amado Deus, fala conosco através da sua palavra. Senhor Deus, abençoa os teus filhos aqui presentes, os teus filhos através da internet. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar e nos ajuda nessa tarde, Pai. O Senhor conhece as nossas necessidades. Pedimos as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, meus irmãos? Louvado seja Deus. O quíntuplo em um homem profeta. Eu sempre criei e também vemos uma confusão com respeito ao quinto ministério. E as coisas espirituais, elas se conferem com coisas espirituais. Às vezes é muito difícil as pessoas entenderem o que está sendo pregado se Deus não te revelar. Porque quando ouvimos uma pregação, Deus tem que revelar para nós, senão a gente vai colocar a própria interpretação em cima daquela pregação. É como as pessoas colocam a sua própria interpretação em cima da Bíblia. Aí gera confusões, né? Porque aí Deus não trabalha com o seu intelecto, Deus trabalha no seu coração. Satanás é que trabalha na cabeça, Satanás é que trabalha no intelecto. Agora Deus trabalha no coração.
as questões dos judeus, a forma dos judeus, como estava julgando o apóstolo Paulo. Eles estavam julgando Paulo por causa de Jesus. E eles tinham Jesus como um homem morto, que Paulo afirmava que vivia. Você pode ver que houve a perseguição aos apóstolos, mas houve uma perseguição maior ao apóstolo São Paulo, porque ele era fariseu dos fariseus, criado aos pés de Gamaliel. Então, ele era um perseguidor da igreja e agora ele já estava anunciando aquilo que ele perseguia. Então, ele estava sendo julgado, ele estava preso. Veja que os judeus disseram que eles chamaram a mensagem de Paulo de superstição. Eles diziam que Paulo anunciava um tal de Jesus morto e Paulo afirmava que ele vivia. É como a gente sempre fala, que os espíritos não morrem. Vai embora as pessoas, mas os espíritos ficam. Eles vão migrando, eles migraram através das eras, eles estão hoje aqui. Não podemos olhar para trás e dizer, foi lá atrás. Não, eles estão hoje aqui. As pessoas não estão, mas os espíritos estão. O Espírito Santo está. Paulo não está, mas o Espírito Santo está. O William Branham, o homem, o marido da irmã Meida, o pai do irmão José, do irmão Billy Paul, da irmã Rebeca, o genro do irmão George Smith, ele não está aqui, mas aquele Espírito Santo, aquele profeta, ele está aqui conosco. Porque profetas são imortais. Profetas não morrem. Pastor morre. Evangelista morre. Apóstolo morre. Profeta não. Paulo foi o profeta da primeira era. Aí eu vou pedir para você me achar na Bíblia, no Novo Testamento, eu procurei, aonde diz profeta Paulo, você não acha. Você acha Branham chamando Paulo de profeta. Você não encontra profeta Paulo, você encontra apóstolo, mestre, doutor dos gentios, mas profeta Paulo não. Quem viu em Paulo profeta foi Branham. Quando o irmão Branham chegou além da cortina do templo, ele perguntou para Paulo, o profeta, o intérprete divino da Escritura. Ele não perguntou para o Lutero, para o Wesley, porque todos eles estavam dependendo de Paulo, da mensagem de Paulo. Então, agora estava dependendo da mensagem de Branham. E hoje? Às vezes as pessoas nos ouvem para achar uma falha. O irmão Branham disse, tem um monte, o diabo vai mostrar. Mas a gente vai ouvindo a mensagem, lendo a Bíblia, e você vai descobrindo coisa. Deus vai te mostrando coisa. São João 10, verso 32, eu vou lendo aqui a Bíblia, senão a gente faz uma síntese e já termina a mensagem, né? São João 10, verso 32. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhes, não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Veja que eles entenderam errado. A blasfêmia, sendo tu homem, tu te faz Deus.
Eles não viram que ele era Deus e se fazia homem. Quem ensinou isso para nós? O irmão Brana. Tinha que ser um profeta para nos ensinar. Nossos pastores não viram isto. Mas irmão Brana. Você pode ver que o irmão Brana não foi conhecido na América como profeta, curador, evangelista, né? Pastor. Aquela mãe Gemima, ela disse, ô pastor Brana, né? Ela não disse, ô profeta Brana. Pouquíssimas pessoas puderam ver nele um profeta. No tabernáculo Brana, se você vê, nas condutas, ordem e doutrina, irmão Brana é o pastor principal. Depois, irmão Neville é o co-pastor. Mas irmão Neville, sempre irmão Brana chamava de pastor. Mas o tabernáculo Brana conhecia irmão Brana como pastor. Olha, irmão Brana disse que José seria um profeta. A igreja americana colocou José como pastor. Será que vocês não abriram os olhos? Que a igreja está cega? O irmão Brana diz, José, tu serás um profeta. A igreja de Jeffersonville colocou ele de pastor. Pegou de profeta e colocou de pastor. Nem a igreja está vendo. E os judeus disseram, não, tu sendo um homem te faz Deus. Veja que eles estavam cegos, ele era Deus. Ele era o verbo que se fez carne. Ele se fez homem. O problema é que as pessoas não enxergam Deus, eles enxergam o homem. Irmão Brana, eles não viram Deus, eles viram o homem. Irmão Brana estava na África, tinha 15 intérpretes. Ele dizia que dava tempo de tomar água. Quando ele falava Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje, eternamente, daqui que passava para aqueles intérpretes. Irmão Brana disse uma coisa, e o intérprete de um daqueles dialetos, línguas, disse outra. Irmão Brana disse, olha, eu não falei isto. Falou em inglês para ele. Eu falei isso e isto, e você falou isso e isto. Era homem? Ele não sabia aquele idioma, não sabia aquele dialeto. Como ele interrompeu o intérprete? Mas eles viam o homem, eles não viam Deus. Essa mensagem, ela nos leva a um nível bem alto. Apocalipse 4, versículo 1. João, sobe cá. Ela nos chama para subir. Porque a denominação é onde nós descemos. A revelação nos chama para subir. Sobe cá. Vamos continuar lendo a Bíblia? Dá um castigozinho para vocês, né? Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Aí Jesus já levou eles para dentro da Bíblia. Agora o profeta vem e diz, pois, se a lei chamou deuses, no plural, a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode falhar, não pode ser anulada. Os profetas eram deuses. Adão foi feito um Deus da terra. Um pequeno Deus. Nós, na eternidade, não seremos filhos, porque filho tem começo e tem fim, nós seremos deuses. É somente você ir para a coleção de adoção que você vai ver o irmão Brana falando, nós seremos deuses, não filhos. Filhos somos aqui. Filhos seremos no milênio. Mas na eternidade, nós seremos deuses, porque somos o filho de quem? De Deus. E Deus vai gerar um outro Deus. Adão era o filho de Deus, então ele era um pequeno Deus. Os profetas eram chamados de Deus. Até os seus nomes já dizia que eles eram deuses.
Vamos ler mais um pouquinho? Ezequiel 33, verso 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Oséias capítulo 12, versículo 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Moisés era pastor. Era primeiro general, um príncipe, depois um pastor de ovelha lá em Midian, mas quando foi para o Egito, era um profeta. Não era mais um pastor. Quando encontrou com Deus, era um profeta, não era mais um pastor. Então o povo de Israel foi guardado por um profeta. As eras foram guardadas por o profeta Paulo, até que veio o profeta Brana, que era Deus em uma carne, o ministério do Filho do Homem. Efésios 4, versículo 11. Se estamos falando do quíntuplo, não podemos deixar Efésios 4 de fora. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Agora, pastor Osmar nos ensinou que o quíntuplo, depois da partida de Paulo, ficou incompleto. Porque eles eram mensageiros, reformadores, eles não eram profetas. Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley, eles não eram profetas. Eles poderiam falar, profetizar, mas não eram profetas. Não era o seu ministério. Porque eles não tiveram noção dos selos, eles não tiveram noção, como Lutero, Wesley, não tiveram noção do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, da Santa Ceia, porque não eram profeta, não eram vidente. Agora, quando vem Brana, o quinto fica completo. Veja, quando Brana vem, o quinto fica completo. Porque em Paulo estava o quê? Paulo era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. O quinto em um homem profeta. Paulo nele estavam os 5 ministérios. Você já viu um homem que ele é general do exército? Ele também é formado em direito, ele é advogado. Ele pode ser também engenheiro, pode ser padeiro, e ele é um homem só. E todos esses ofícios estão nele. Todos esses ofícios estavam em um homem chamado Paulo por ser profeta. Esses ofícios não estavam em Lutero. Lutero era apenas um doutor. Lutero era apenas um evangelista. Era apenas um pastor, mas não era profeta. Então, esses 5 ofícios não estavam nele. Quando vem Brana, veja, Brana estava só, enfrentando o mundo denominacional como Davi enfrentou Golias. Eu estou citando sua mensagem.
Brana era apóstolo, ele era profeta, ele era evangelista, ele era pastor e ele era doutor. O ministério, o quinto estava nele. Quando ele partiu, aí vem o cumprimento de Apocalipse 10, 8 a 11. A mensagem à brecha diz que João é apóstolo e profeta. João foi apóstolo andando com Jesus, porque não podia ser profeta ali. Jesus era o profeta. João era apóstolo, mas no Apocalipse era profeta. Porque Apocalipse é um livro de símbolo, é um livro profético. Agora, ali era uma visão em Apocalipse. Quando nós chegamos no século 20, João come o livrinho, mas não na visão real. Ele come a revelação. Brana come o livro, a Bíblia. E quando revela, sai um livrinho. E João come. Para comer tinha que ser profeta. Então João está o quê? Representando o sangue de Cristo. Está representando o verdadeiro cristão. João está representando a igreja, a noiva. E João é profeta. Se é profeta, é o quíntuplo. O quíntuplo está nele. Está nele. Nós vimos um pastor. Nós vimos um exemplo de um homem, de um pai, de um marido, de um apóstolo, de um pregador. Mas a igreja não tinha visto um profeta. Depois da sua partida, da partida de Brana, a igreja começou a dizer, Deus enviou um profeta, Deus enviou um profeta, mas antes não falava. Era pouquinhas pessoas. Depois de sua partida, em 1965, que a igreja começou a abrir os olhos que Deus tinha enviado um profeta. Mas até então, eles diziam, o irmão Brana. O irmão Brana. Você já viu na mensagem? O irmão Brana. E quando nós temos as mensagens, embaixo está escrito William Marion Brana. Nas eras da igreja, na última era, está Elias. E Elias é o profeta, o imortal. Agora, o profeta da era sempre foi o Espírito Santo em um homem. Agora, quando você vê um pastor, mas se eu morro, o pastor morreu, eu não sou profeta. Eu estou aqui transmitindo a mensagem de um profeta. A mensagem profética segue, porque o pastor morreu. Nós nos colocamos aqui em defesa do pastor ou do profeta. Vamos mais leve. Se estamos defendendo um pastor, um homem, ou estamos defendendo um profeta? É que a mensagem nos chama para subir mais alto. Não é para ficar cá embaixo, é para subir. Estamos aqui para defender o homem Brana ou o profeta. A Índia defendeu o homem, batiza no seu nome. O Congo também defendeu o homem, batiza no seu nome, ora no seu nome. Mas quando Apocalipse 10, 8 a 11 apareceu, soou sua voz, ele veio defender não um homem, o profeta, sua mensagem. Profeta é Deus numa carne. Então nós hoje estamos defendendo o pastor ou o profeta?
Nós temos... Ontem fez um ano que o pastor Osmar foi-se de nós. Né? Seu sepultamento foi dia 11, sua partida foi dia 9. O pastor Osmar, ele foi, mas o profeta não. Profetas são imortais. Eu estou com a mensagem aqui, senhores, esse é o tempo. O sonho da irmã Stephanie. Profetas são imortais. Quando Saul foi consultar a pitonisa de Endor, ele mandou subir Samuel, o profeta. Não o sacerdote, não o rei, não o pai daqueles meninos, mas o profeta. Samuel ainda era profeta, o manto de profeta estava sobre ele. E disse a Saul: amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Profetas são imortais. Agora, a grande batalha começa daqui para frente, meus irmãos. Vocês defendem um homem, um pastor, um pai, mas a esposa defende o profeta. O que comeu o livrinho foi o profeta. Quando ele comeu o livrinho, ele não era mais pastor, ele era profeta. É forte, né? Mas é a mensagem. É a mensagem para nós lermos entre as linhas. Não na linha, mas entre as linhas. E você não pode sair da linha. 2 ou 3 estavam saindo da linha, e eu gritava, disse o irmão Brana: não saia da linha, não saia da linha, leia entre as linhas. É maravilhoso isto. Hoje ele é profeta, ele não é pastor. Vai ser difícil para você dizer no púlpito, para você falar para as pessoas, o profeta. Não, porque já tem meu Brana. Brana come o livro. João come o livrinho. E você pergunta, é como a Jefté disse: faça o teste com esse povo, com esses efraimitas. Se eles disserem Sibolete, degola, porque eles não são nativos, não são originais. Mas se eles falarem Shibolete, deixa seguir. Tudo está na palavra, na revelação. É pastor ou é profeta? Depois da sua morte, de todos os profetas, veio o Senhor Jesus e disse, como falou o profeta Isaías, como falou o profeta Jeremias. Um profeta vinha e exaltava o outro, e hoje a esposa é profeta para repetir o que o profeta tinha profetizado. Ela reconhece. Lembra, irmão Brana, na fila de oração? Você tem câncer. Você mora na rua tal, número tal, assim e assim. Você crê que eu sou o profeta de Deus? Quero dizer, um profeta é um pregador. Você não crê que eu sou do inimigo? Ela disse, eu creio. Vai embora para casa, está curada. Crê que eu sou o profeta? Ele dizia para poucas pessoas isto. Você crê que João é profeta? Ou você crê que ele foi só um pastor? Osmar, pastor Osmar, todos dizem, o pastor Osmar disse, o pastor Osmar disse, né? O irmão Brana disse, pouca gente também diz que o profeta William Brana disse o irmão Brana, o pastor Osmar, e o profeta Brana, e o profeta Osmar.
Agora, quando ele é profeta, hoje, eu estou aqui em sua defesa da sua mensagem, a mensagem profética. Agora, se você defende o pastor Osmar, você tem que cuidar da família do pastor Osmar. Cuidar da esposa, cuidar das filhas, dos filhos, cuidar da família, ver como é que está, porque você está defendendo o pastor. Então, o pastor morreu, tem outro pastor em Franca, que está defendendo o pastor que partiu. Então, ele tem que cuidar da família do pastor que ficou. Nós aqui em Sapucaia, o meu ministério, nós cuidamos da família do pastor Osmar. Sua esposa, suas 2 filhas, que são solteiras. Mas aqui nós estamos defendendo o profeta João. Nós estamos defendendo a mensagem de um profeta. Mandando o povo escutar o CD, escutar a voz. Porque quando se trata de um profeta, se trata de Deus. Foi o que Jesus disse. Os profetas foram chamados de deuses. A quem a palavra de Deus vinha, e a palavra veio a ele. Que os trovões tinham sido revelados, que ele subiu com um novo nome, que a visão da tenda já tinha se cumprido. A palavra veio a ele que BRANHM era perfeito, perfeição. A palavra não foi ao pastor Joaquim. Ele não era profeta. Ele era pastor, ele era pregador, ele era apóstolo, mas não era profeta. Osmar foi missionário na cruzada, foi pastor na mensagem em Goiânia, mas logo que saiu de Goiânia já não era pastor, era profeta, porque quando ele vem trazendo essa terceira etapa, só um profeta para trazer. Meu Deus, isso é mensagem. Não se deve dar essas pérolas para os porcos. Porque Jesus disse, são pérolas. E ele disse, eu não sou profeta. Mas em outra mensagem ele disse, eu sou profeta. Ele disse, eu não sou João. Em outra mensagem ele disse, eu sou João. Você pode usar qualquer uma das duas. Você pode usar que ele disse, eu não sou profeta, para não crer. Você pode usar, eu sou profeta, para crer. Isso está com você? A mensagem do 7º selo, 84. Agora note, Israel crê somente em seus profetas. E depois que são vindicados ainda, tem que ser vindicados. Em nenhum lugar através da era da igreja, desde a igreja apostólica primitiva, a igreja protestante chegou a ter um profeta. Diga-me quem foi, mostre-me. Nunca. Eles tiveram, na era apostólica primitiva, um chamado Ágabo, que foi um profeta vindicado. Mas, quando os gentios ingressaram na herança de Deus, e Paulo se voltou aos gentios, depois que Pedro, como lemos ontem à noite, tinha recebido do Senhor que ele estava tomando um povo dos gentios para o seu nome, sua noiva. Então nunca houve nas páginas da história um profeta gentio. Nunca. Nunca ouvimos. Sempre profetas foram judeus. Agora somente examine a história e constate. Por quê? Exatamente, seria contrária a palavra. Exatamente. Quando Cristo veio, parágrafo 90, ele foi a plenitude. Ele foi o profeta. Ele foi o Deus dos profetas. Está vendo? Está vendo?
325. Aqui está a chave, que a igreja americana não reconheceu Branham como profeta. A igreja do Brasil não reconheceu João como profeta, mesmo que está escrito na mensagem à brecha. João é apóstolo e profeta. José é profeta, irmão Branham disse, e você sabe quem é o filho do irmão Branham. Agora, acha o João. Você tem que achar o João que é profeta. O João que comeu o livrinho, porque o irmão José não comeu, ele distribui. Ele distribui o livro. Distribui o tablet. Mas ele não diz que o novo nome é Branham. Que HM faz parte do nome de Deus. 325 do 7º selo. Agora, quando isso for posto em fita, que já está, isso provavelmente afastará 10.000 dos meus amigos de mim. Quando for colocado isso em fita, Deus em simplicidade, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, perguntas e respostas sobre o selo, 7º selo, quando for colocado em fita, quando o 7º selo estiver em fita, porque vão dizer que o irmão Branham está tentando se colocar e se fazer um servo ou um profeta ou algo assim diante de Deus. Você está vendo? Ele está querendo ser um profeta. Você pergunta para um americano, denominacional, você conheceu William Branham? Não, meu avô conheceu. Ele era profeta? Não, ele era um grande homem de Deus, mas profeta não. Você já ouviu de americanos? Profeta não. Se você conversar com a nova geração americana, você conhece o William Branham, o profeta? Não, nem ouvimos. É a mesma coisa você perguntar para um judeu sobre Jesus. Não sabemos nem onde mora. Hoje, o Brasil sabe quem é Osmar Rodrigues Costa. Essa geração sabe. Mas depois de 2040, nem vão lembrar. Nós estamos aqui mostrando para você que não é somente um pastor. Seu ministério pastoral terminou aqui, mas o profético não. Porque se o ministério pastoral dele continuasse, suas mensagens estavam sendo rodadas lá em Franca, toda a igreja estava sentada e se alimentando. Nós estamos se alimentando de um profeta, Oséias 12, verso 13. Israel saiu do Egito por um profeta e por um profeta foi guardado. Nós estamos aqui guardados na mensagem de João, Osmar, Branham, profeta. Vamos nos alimentar. Talvez sobre muito pouquinho até 2040. Que eles vão dizer, um pouquinho de fanático tem por aí. E quando vem o rapto, nem se darão conta. Porque você é salvo como? Crendo com o coração. São Paulo disse, e confessando com a boca. Capítulo 10 aos Romanos. Você tem que crer com o coração e confessar com a boca. Você vai confessar Lutero? Mas Lutero já está no passado. Quem era salvo confessando Lutero como mensageiro? Era nos seus dias, não hoje. Hoje tem uma mensagem para ser confessada. Ser crida com o coração e confessada com a boca.
Apocalipse 10, 8 a 11. Ai, como eu gostaria de ler tudo isso para você. Vou perder 10 mil dos meus amigos. Vão dizer, está vendo, irmão Branham? Está se achando um profeta. E esses que seguiram o pastor Osmar por todos esses anos, quando vê nós pregando isso aí, está difícil para vocês confessar, né? Vocês confessam o pastor e o profeta. Um pastor não trazia uma mensagem daquela. Era só um profeta para trazer, meu irmão. Pastor Joaquim trouxe uma mensagem evangelística. Pastor Luiz Mendes trouxe uma mensagem evangelística. Mas a terceira puxada, completa, revelada, foi só João. Foi só o profeta que trouxe o mesmo espírito profético, imortal, que estava em William Branham, estava em Osmar. Que de irmão, de pastor passou a ser nosso irmão, mas é nosso profeta. Eu sei que não é fácil para você, que não nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo, você confessa. Aí você sabe quem é seu pai. Você sabe quem é sua mãe. Você sabe o seio que você amamenta. Permita-me dizer-lhes, meus irmãos, que isso é um erro. O irmão Branham está querendo ser um profeta diante de Deus. 10 mil dos meus amigos vão embora. E foram mesmo. E foram mesmo. Nós temos muita gente que crê no irmão Branham, não no profeta. Muita gente que crê no pastor Osmar, não no profeta. Muita gente que se coloca ao lado do pastor, não do profeta. Não sabe o que está vivo é o profeta, é sua mensagem. Vocês vão acordar, sai da letra. A letra mata, o espírito vivifica. Tira o olho do homem, olhe para Deus que estava no homem. Que era Deus, que era o profeta que estava ali dentro. Era o mesmo Senhor Jesus. Era o mesmo Deus. Só que ele estava escondido. E você comeu com ele, você conversou com ele, viajou com ele, esteve junto com ele, mas o que estava escondido ali você não conseguiu ver. Por causa do véu humano. Nem a família conseguiu ver o que estava ali dentro. O sobrenatural que estava ali. Deus estava tão quietinho ali dentro. Deus estava tão quietinho em Branham. Se a irmã Meida soubesse, não batia a porta na cara dele, não. E criou um quisto dentro dela. Ela bateu a porta na cara de Deus. Deus morava em Branham. Como morou em Jesus, morou em Paulo. Intercedeu através das eras como filho de Deus. Mas quando chegou na última era, ele aparece como filho do homem, como profeta, como Deus em uma carne. Coloca um pé na terra e outro no mar, e diz, o tempo já não é mais. E a voz lá no outro lado diz, João, vai ao anjo que está com um pé na terra e outro no mar. Toma o livrinho. Come. Profetiza a tribos, nações, línguas e reis. Oh Deus, nos ajuda. Perguntas e respostas sobre os selos. 232. Quando Deus deu a Cristo sua noiva, o Espírito deu a carne, a noiva. Ele foi agredido, traspassado no lado sob o coração, e água, sangue e Espírito saíram. Isso se tornou carne de sua carne, osso do seu osso, nós. Nós somos a carne e os ossos. A noiva será a carne e os ossos de Cristo, exatamente. Essa é a sua noiva.
Agora, veja, o profeta desvenda esse mistério, ele desvenda esse mistério do quíntuplo. Ele está num homem. Ele não está em grupo, Deus não trabalha com grupo, ele continua na voz. É a voz. Você não deve deixar de ouvir essa voz. Pergunta 22 para o irmão Brana. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Eles estavam diante do ministério. Eles estavam diante do quíntuplo. Irmão Brana disse, com certeza. Isso que está ocorrendo agora mesmo. Agora. O quíntuplo estava ali, abrindo e revelando os 7 selos, 7 trovões, o novo nome. O quíntuplo, 7º anjo comendo o livro. Estava ali. Isso é que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo certamente é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, com certeza, ela consiste de apóstolo, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Eu sei que você me ouve aí, vai postar amanhã alguma coisa. Mas Deus, Ele tem mostrado isso para mim. De repente você tem uma outra interpretação, mas Ele tem mostrado para mim. Todos esses ministérios estavam em Paulo. Timóteo, Tiquico, Filemon, eram seus ajudantes. Todos esses ministérios estavam em Brana. Senão Brana ia trazer o primeiro selo, depois um outro irmão ia trazer o outro selo? Não. Todos os ministérios estavam nele. A congregação diz amém. Essa é a noiva de Cristo, com certeza. Ela tem um ministério, grande ministério, o ministério da hora. Será tão humilde. Quando o quíntuplo apareceu aqui, ele aparece no Brasil em um homem. Em um homem. Em um homem chamado Osmar Rodrigues Costa, o quíntuplo. Apóstolo tem que ser nativo, diz o profeta. Era pastor, era apóstolo, era profeta, tudo estava nele. Doutor, evangelista. 4º selo, 378. Apocalipse 10, para mostrar que a mensagem do 7º anjo será uma pessoa. Parágrafo 378, meu irmão. Estamos aqui para te ajudar. Será uma pessoa nesses últimos dias ungido por Deus para um ministério exatamente como Elias, o profeta. Foi, como está predito em Malaquias 4, para revelar a verdadeira palavra original de Deus nessa geração. A palavra original de Deus nessa geração, como ele fez a Jezabel natural. Assim fará este homem, a Jezabel espiritual, as igrejas denominacionais. Tive que ir ao capítulo 7 ou 10, versículo 1 ao 7, para provar que estava certo. E a Malaquias, e a Amós, e assim por diante, para provar isto. Só houve um para o mundo gentil. Profeta. E gentil, porque Paulo era judeu. Ele foi aos gentios, mas era judeu. Brana era gentil. João era gentil. Alma que estão em prisão, agora, parágrafo 206. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim disse, mas não haverá tempo para a redenção. Está tudo terminado. O Cordeiro tem tomado o seu livro e termina os seus redimidos, assim como Jesus primeiro pregou e foi rejeitado. Então foi e atormentou aqueles que estavam ali. Hoje a mensagem tem sido uma mensagem de tormento.
Jesus pregou, foi rejeitado, então ele teve que descer às regiões mais inferiores da terra para atormentar aqueles pregadores que foram descrentes, que zombaram nos dias de Noé e de todas as eras. Veio na mensagem de Hebreus. Pregou para aqueles que estavam em prisão, que não podiam se arrepender, seu tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá de se repetir novamente. Gente, nós estamos no tempo de a porta fechada. A mensagem agora está atormentando, terceira puxada, atormenta, porque é pregada aos perdidos eternamente, porque eles, quando tiveram tempo, rejeitaram. E se isso pudesse ser a terceira puxada para os perdidos eternamente, e se for ali, eu espero que não seja, e se for, pense nisso só um minuto agora, e se for, Deus me livre, disse o irmão Brano, eu tenho filhos. Noé preocupou com os filhos. Eu tenho filhos. Eu tenho meus filhos. Tenho a Lídia, a Janice, o Ilho, o Jabes, o Samuel. Eu tenho um filho. Você pode dizer a mesma coisa aqui, através da internet. Eu também tenho filho, Senhor. Fulano, Beltrano, interceda por eles. Brana intercedeu pelos seus filhos. E José estava perdido, voltou aos caminhos de Deus. Billy Paul também. A terceira puxada. Ela está atormentando nesta hora. Satanás está contra o play, está dizendo isso é uma doutrina, vocês não vão atrás disto. E vocês nos bastidores ficam ouvindo, para achar alguma coisa para atacar. Arrependam, que Deus tenha misericórdia. Senão você vai para a região dos perdidos e lá não tem lugar de arrependimento. A sua mensagem é para gerar ódio, inimizade. Pare com isto, meu irmão. Saia desses telefones, desses WhatsApp. Mande um parágrafo de conforto, de perdão, de graça. Faça como o irmão José Brana, cada manhã manda um pão diário. Colhe uma pregação do pastor Osmar. Colhe uma pregação do profeta e coloque lá. Ouça o profeta. Hoje, agora, ele é profeta. Não é mais pastor, não, é profeta. Ouça. Manda para o seu irmão, manda para o seu amigo. Vamos começar a mandar mensagem um para o outro. Escute essa mensagem. É bom terminar, né? Ver isto, porém, seguramente parece bem, semelhante aqui. Profetas são imortais. Eu gosto de dar o parágrafo. Eu gosto de dar as escrituras. Senhores, esse é o tempo, profetas são imortais. 171. Ela disse, sonhei que estava no oeste. E eu... Esse é o sexto, e ela disse, sonhei que estava no oeste, e esta é uma região de elevações. E quando olhei de pé na colina, havia um verdadeiro ancião, com uma longa barba branca, e o lindo cabelo que lhes descia através de sua face. E estava coberto com uma veste branca ou algo, uma vestidura, e o vento assoprava. Irmã Steph, creio que está correto. E ela disse, me mantive aproximando. Ele estava de pé no cume da montanha, olhando para o leste. E ela disse, eu me perguntei, quem é este ancião?
E ela se aproximou mais e mais perto, e quando estava mais perto, reconheceu quem era. Era o imortal profeta Elias, de pé ali observando o leste. E era eu, disse o profeta, o imortal. Ele será sempre o imortal. Isaías, profeta, é imortal. Jeremias, profeta, é imortal. O homem é mortal. Este foi cerrado pelo meio. Agora o profeta não foi cerrado pelo meio. O homem Paulo lhe separaram a cabeça do corpo. Mas o profeta Paulo continuou e continua vivendo. O profeta Brana continua vivendo. O profeta Osmar continua vivendo. A esposa é profeta e ela continua vivendo. Ela é eterna, ela é imortal. Deus te abençoe.